Olha, em outubro de 2025 aconteceu uma coisa bem grande com o fundo imobiliário GGRC11. Foi um movimento que, assim, mudou o jogo para ele, sabe? A gente vai mergulhar nesse relatório para entender exatamente o que aconteceu e, claro, o que isso representa para o futuro do fundo. Pois é. No mercado super competitivo como o nosso, um crescimento desses, tão rápido, não é toda hora que a gente vê. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Em outubro de 2025, o GGRC11 colocou em prática um plano bem ambicioso que, de fato, levou o fundo para outro nível. E o número que está por trás de toda essa transformação é esse aqui. Quase 700 milhões de reais. É isso mesmo. Foi o valor que o fundo conseguiu levantar na sua 10ª emissão de cotas. Uma injeção de capital gigantesca que, sem dúvida, abriu um capítulo completamente novo na história do GGRC11. Então, vamos analisar isso com mais calma, porque merece. Essa captação não foi só um sucesso de dinheiro, não. Ela, na verdade, redesenhou o tamanho e a importância do GGRC11 no Brasil todo. Tá, mas na prática, o que esses quase 700 milhões significam? Bom, primeiro, o patrimônio líquido do fundo pulou para mais de 2,4 bilhões de reais. A base de cotistas, então, explodiu, passando de 208 mil. E o mais importante, isso colocou o GGRC11 ali no topo. Ele entrou para o grupo dos 5 maiores fundos de logística e dos 10 maiores de tijolo do Brasil, aqueles que investem em imóveis de verdade, né? E, gente, fazer parte dessa elite muda tudo. Dá mais visibilidade, muito mais liquidez e, claro, abre porta para negociar ativos gigantes. É, literalmente mudar de patamar. Beleza, o dinheiro está na mão, mas isso é só o começo da história, né? O grande desafio é saber o que fazer com ele. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como a gestão foi lá e usou essa grana de forma bem inteligente. E o grande destaque do mês, sem sombra de dúvida, foi a compra de um complexo logístico lá em Seropédica, no Rio de Janeiro. E olha, não foi uma comprinha qualquer não, foi um lance super bem pensado, calculado para gerar valor logo de cara. O que impressiona mesmo são os números por trás desse negócio. Dá uma olhada aqui na tabela. O fundo pagou uns 68 milhões de reais num ativo que na verdade vale quase 100 milhões. Ou seja, já entrou com uma margem de segurança gigantesca. E o cap rate, aquela taxa que mostra o retorno do aluguel, ficou acima de 12% ao ano. Isso sinaliza um potencial de grana entrando bem interessante. E não sou só eu que estou dizendo isso não. A própria gestão do fundo reforça essa ideia no relatório. Essa citação aqui mostra direitinho que o foco era achar uma oportunidade com aquele equilíbrio perfeito entre risco e retorno. E pelo visto, eles acertaram em cheio. E a história não para por aí. Fica ainda melhor. Porque além de comprar com desconto, os aluguéis que estão sendo pagos lá hoje estão abaixo do valor de mercado da região. O que isso quer dizer? Que tem espaço para aumentar no futuro. Ah, e tem mais. O vendedor ainda garantiu uma renda por 12 meses para aquela parte do terreno que ainda nem tem construção. E agora o fundo tem uma área gigante para poder expandir depois. É o que a gente chama de um ativo com várias camadas de valor para desbravar. Ok. O fundo cresceu, fez umas compras bacanas, mas e aí? O que isso significa no bolso de quem é cotista? É isso que a gente vai ver agora. Vamos ligar os pontos. Bom, em outubro o fundo pagou 10 centavos por cota. É um valor consistente que já mostra a força do caixa desse portfólio que acabou de crescer. E esse valor se traduz num dividend yield analisado de quase 12%, isso olhando o preço da cota no final do mês. É um retorno bem expressivo para o cenário que a gente está vivendo. Agora, para a gente ter uma ideia melhor, vamos colocar isso em perspectiva. Aí o desempenho se destaca mais ainda. O rendimento do GGSC11 não foi só bom por si só. Como dá para ver no gráfico, ele passou, e com folga, da média dos concorrentes e até de um título do governo que é super seguro, a NTN-B de 5 anos. Essa diferença de um rendimento para o outro tem um nome técnico. É o spread. E um spread de quase 4,5 pontos percentuais a mais que um título seguro como a NTN-B, isso mostra o tamanho do prêmio que o fundo conseguiu entregar para o cotista naquele mês. Mas é importante lembrar, todo esse crescimento, essas compras, nada disso surgiu do nada. Tudo foi construído em cima de uma base que já existia, um portfólio que já era bem forte e diversificado. Vamos dar uma olhada nesse alicerce. Olhando por tipo de ativo, a gente vê que o foco principal é o setor logístico, né? É a maior parte da carteira. Mas, ao mesmo tempo, tem uma diversificação bem inteligente ali em ativos industriais e híbridos, o que ajuda a deixar o portfólio mais resistente e mais resiliente. Essa diversificação continua quando a gente olha para os inquilinos. O fundo não fica dependendo de um setor só da economia. Ele está exposto a varejo, ao setor automotivo, alimentos e bebidas e vários outros. Isso ajuda a diluir o risco, né? Se um setor não vai bem, tem outros ali para segurar a onda.
E geograficamente falando, a mesma lógica. A maior parte dos imóveis está no Sudeste, que é o motor da nossa economia, mas o fundo também tem uma presença importante em outras regiões estratégicas do país. Isso garante um alcance nacional. Mas tem um último número, uma última métrica, que eu acho que diz muito sobre a segurança e a previsibilidade da receita do fundo lá na frente, no longo prazo. Quase 5 anos. É isso aí. Esse número é o prazo médio que ainda falta para acabar os contratos de aluguel. A gente chama isso de WAUL. Na prática, quer dizer que o fundo tem, na média, quase 5 anos de aluguel já garantido em contrato. Isso dá uma estabilidade para o caixa que é, assim, fantástica. Então, para a gente fechar a conta, a história de outubro de 2025 do GGRC11 foi um verdadeiro ciclo positivo. O fundo levantou uma grana enorme, investiu essa grana de forma super inteligente em ativos que geram valor agora e no futuro, entregou um retorno excelente para os cotistas e tudo isso se apoiando numa base, num portfólio que já era super sólido e diversificado. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, né? Depois de um movimento tão grande que colocou o fundo em outro patamar, o que será que vem pela frente? O desafio agora é se firmar nessa nova posição e, claro, continuar crescendo de um jeito sustentável. É uma questão para a gente ficar de olho. Valeu por acompanhar essa análise e até a próxima.